Olá, seja muito bem-vindo ao videocast da Associação Médica de Minas Gerais, o nosso estúdio AMMG. Eu sou Aguinaldo Soares Lima, diretor de comunicação e marketing da Associação Médica de Minas Gerais. Hoje vamos discutir um tema muito atual, que é o da inteligência artificial na saúde. O uso da inteligência artificial está transformando o cuidado com o paciente, transformando o diagnóstico, o ensino médico e até mesmo a relação entre médicos e pacientes. Mas junto com os avanços estão as questões éticas, as questões regulatórias e a necessidade de atualização constante. Para enriquecer essa conversa de hoje, eu recebo aqui 3 convidados. Dr. Gabriel de Almeida Júnior, que é vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Ele é ginecologista e mastologista, graduado pela UFMG em 1989. Tem MBA em Gestão Empresarial pela USP, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e atuou como conselheiro do CRM Minas Gerais. Foi também preceptor de residência médica em mastologia do HC UFMG e atualmente atua no Hospital Horizonte. Temos também Dr. Vitor Hugo de Mello. O Vitor é primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Ele é graduado em Medicina pela UFMG em 1976 e fez residência em Ginecologia e Obstetrícia no HC da UFMG. Tem mestrado em Medicina e doutorado em Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro da International AIDS Society. Temos também a acadêmica Manuela Balkanski. A Manuela é acadêmica de medicina e é presidente do Congresso da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais em 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que é um tema que a gente vai ter muito para discutir e um tema, sem dúvida, muito atual. Para a gente começar, eu queria que vocês me explicassem como que vocês veem essa tendência crescente no mundo e no Brasil também, especialmente aqui em Minas Gerais. Gabriel, como é que a Associação Médica está acompanhando esse movimento? Aguinaldo, nós estamos acompanhando com muito otimismo a questão do uso da inteligência artificial na medicina. Óbvio que, levando em conta que o cuidado com o paciente ele é primordial, mas a inteligência artificial ela vai ajudar muito o médico a cuidar melhor da população na medida que ele a utilizar de forma adequada, seja no uso das informações e busca das informações e também no manejo dessas informações para diagnóstico. Só para você ter uma ideia, há poucos dias eu estive no evento da Sociedade Mineira de Radiologia e teve durante esse evento um curso de inteligência artificial. Olha para você ver, a tendência é que todos os eventos tenham alguma inserção desse assunto. Muito bem. Nós falamos aqui na introdução que as boas coisas vêm também com as preocupações. Do ponto de vista ético, Vitor, como o Conselho Regional de Medicina vê essa realidade se aproximando cada vez mais do dia a dia dos médicos? Isso será tranquilo do ponto de vista ético? Não. Eu resumiria em algumas palavras como nós estamos vendo atualmente a inteligência artificial na prática médica. Irreversível, preocupante e disruptiva. Claro, também vai trazer mais eficiência, mais precisão, mais agilidade, né? Mas a irreversibilidade ela é clara. Nós já usamos a IA no nosso cotidiano. Na Alexa, em casa, no carro você usa o Google Maps ou usa o Waze, né? Se você assiste filme pela Netflix ou assiste alguma coisa no YouTube, já estão sabendo do que você gosta e já vão te oferecer outras coisas. Então, isso é irreversível. A questão a preocupação vem com a questão ética, né? O uso da IA pode romper a privacidade dos dados. E nós sabemos que é uma instância bastante sensível de acordo com a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, essa é uma preocupação que nós temos hoje, né? Outra preocupação, possíveis erros de diagnóstico. Se você tem um banco de dados que não é qualificado, o médico vai se transformar
numa pessoa que vai cuidar errado, né, de uma prática médica incorreta, né? A outra questão são as disparidades regionais. Nós temos hoje no Brasil centros de excelência em São Paulo que já usam IA há muito tempo. Nós vimos isso, né? Mas isso não vai acontecer no Brasil como todo. Então vai haver uma disparidade de acesso, né? E a outra preocupação é em relação à dependência excessiva dos médicos em relação ao IA. Hoje nós vemos os médicos usando aplicativo o tempo todo, né? E a questão da regulamentação ética, que precisa acontecer. O CFM está muito preocupado com essa questão e já criou um departamento de inteligência artificial lá em Brasília. Nós estamos criando um núcleo também aqui no nosso regional para discutir essas questões. Sem dúvida, esse tema está muita discussão. E eu queria saber da Manuela se as faculdades de medicina estão discutindo esse tema, se eles estão inserindo esse tema e qual que é a expectativa do aluno de medicina com a profissão, essa nova profissão balizada pela IA. Eu acho que a expectativa dos alunos está bem alta, pelo que eu observo, assim, no meu meio. Todo mundo está abraçando muito essas tecnologias, todo mundo usa elas de formas muito diferentes. Cada dia eu vejo alguém usando de uma forma diferente. Eu acho que tem muito a agregar, mas eu acho que também, às vezes, tem um perigo aí também da pessoa ficar um pouco dependente dessa tecnologia de inteligência artificial e perder um pouco do raciocínio que ela mesma tem que desenvolver. Nas faculdades, eu percebo os professores comentando disso, é inevitável, os próprios alunos comentam sobre isso, já é uma realidade, eles não tentam fugir, mas ainda não é algo curricular. Pelo menos eu não sei de nenhuma faculdade que tem alguma disciplina que usa no currículo mesmo alguma tecnologia de inteligência artificial ainda. Muito bem, mas os trabalhos a gente tem a IA para ajudar. Sim. E como é que a gente vê a questão, não propriamente da relação médico-paciente, mas também da expectativa do paciente de que toda esta ajuda da informática, dos equipamentos, pode tornar a medicina infalível? Será que o uso da IA está trazendo essa expectativa pelo lado do paciente? Porque a questão toda a gente está falando dos médicos usando a IA, mas eu acho que o outro lado também cria expectativa. Os pacientes têm usado cada vez mais. Já na fase do Google, porque eu já vi muitos colegas reclamando que os pacientes chegavam já com uma linha de raciocínio sobre o que eles tinham, sobre o que diagnóstico, qual o tratamento, etc. E sempre reclamando de que havia uma dificuldade de comunicação com relação a isso. E eu sempre achei isso muito bom, sabe? Acho que os pacientes, quanto mais informados tiverem, melhor nós vamos poder comunicar e discutir com eles também, porque hoje nós temos em pauta a autonomia do paciente frente ao tratamento. E você vai poder descer da sua cadeira. Eu acho que cada vez mais o médico tem que se aproximar dos seus pacientes para poder estar discutindo o que vai ser feito em termos de tratamento. Mas será que a preocupação do médico com a qualidade da informação, ou seja, o paciente fazer o uso do Google ou de outra fonte, mas a informação ser ruim, essa preocupação que a gente tem é um paternalismo? O paciente que olha a sua informação e tem a responsabilidade sobre isso? Ou é uma situação normal que as pessoas vão buscar a informação onde quiserem? Bom, sim, na minha geração, acho que a maioria de nós não gosta que o paciente já chegue com um diagnóstico e tratamento proposto, até porque a fonte de dados que busca pode não ser realmente confiável, é a grande preocupação, né? Mas o Gabriel falou com tanta vivacidade que acha bom, eu pessoalmente não me preocupo com isso, mas claro que a grande maioria das pessoas já chega já com várias informações do Dr. Google, não sei se acessam outras fontes. Agora nós temos a IA no WhatsApp. Então, aí esse acesso ele é real, é constante, e a questão é saber se a informação que está recebendo realmente ela é adequada. Sei, no conselho, a gente recebe muitas queixas de confrontos, né? Médico-paciente, em relação a essa questão do uso de informações, né? Mas a realidade essa, nós vamos ter que nos adequar e talvez na regulação
exigir auditorias desses aplicativos que oferecem informações. Acho que essa é uma questão importante. A transparência do aplicativo em relação a que fonte de dados que utiliza, né, como que trabalha essa fonte de dados. Isso tem que entrar na regulação. Tocou nessa questão do aplicativo, ou da aplicação que a gente usa, e eu ia te perguntar para isso, o que você acha mais promissor entre esses aplicativos? Mas, na verdade, tem toda vez que a gente vê uma publicidade sobre IA, cursos para você melhorar o seu uso da IA, a primeira coisa que se diz é: você faz apenas consulta simples, né? Vamos aprender a melhorar. O que você acha que é o mais promissor desses mecanismos de ajuda da IA? Eu tenho uma visão de que eu trabalho com câncer e especificamente com câncer de mama, e eu tenho uma visão de que vai ajudar muito na questão da personalização do tratamento, sabe? Cada vez mais os tratamentos eles são baseados em informações, e as informações hoje que nós trabalhamos são muito difusas. E na medida que nós tivermos com dados tabulados em inteligência artificial, nós vamos procurar identificar cada vez mais como personalizar o tratamento. Porque um tratamento nunca é igual ao outro. Hoje nós trabalhamos com protocolos muito engessados para cada tipo de resultado de exame. E aí eu sempre tenho comigo que o paciente que me procura, ele está procurando o médico. Eu posso usar as informações que estão comigo, que vieram para mim através de livros ou através da própria inteligência artificial. Mas eu tenho que usar a minha inteligência própria para conduzir da maneira mais adequada a cada caso. Mas a gente pensa assim, se um dia fosse dado a um aplicativo da IA a possibilidade de prescrever, o paciente continuaria procurando o médico? Porque, na verdade, ele procura o médico porque ele precisa de alguém para tratá-lo, né? Será que a gente vê que a gente sempre aprendeu na faculdade a importância da relação médico-paciente, mas a gente vê com os jovens e tudo que a própria maneira em que os jovens se relacionam mudou, né? Relacionam com os mais velhos, relacionam entre si. Será que uma nova geração não pode questionar essa relação como importância e ficar mais propenso a pensar só nos protocolos e nas adequações, como você citou? Porque eu acho que esse é o grande risco, despersonificar a figura do médico, né? Não tem dúvida que a inteligência artificial pensa melhor do que a gente, busca em bancos de dados, né? Mas aí a nossa importância como médico? Quer dizer, a visão que a gente tem que ter e tem que manter sobre inteligência artificial é que ela é um instrumento para nos levar a algum lugar. Então, ela para ser utilizada por humanos, né? Então, essa que é a ideia. Quer dizer, todo evento que fala sobre IA, então levanta a seguinte questão: a IA está caminhando para virar a superinteligência, independente dos humanos. Algum dia, possivelmente, vai chegar lá. Nós vemos isso muito no cinema, não é? Mas, assim, você tocou num ponto importante em relação ao médico-paciente, né? Então, nós temos que nos adaptar na situação atual, temos que usar a inteligência artificial de boa qualidade para nos auxiliar no diagnóstico, nas opções de tratamento, né? Mas sempre mantendo a relação médico-paciente, porque é isso que traz a confiança. Quer dizer, pode ser que uma novas gerações aí, eu espero que não esteja vivo para ver isso, possam fazer consulta em casa, não sair de casa, receber medicamento em casa, tudo pelos aplicativos, né? Pode ser que chegue nesse momento aí. Mas a empatia e essa relação médico-paciente que é criada, ela garante, vamos dizer, a confiança, né, do paciente no médico, e isso é parte do tratamento. Aguinaldo, e tem mais outra. Quando cada um de nós adoece, reflitamos. A gente se infantiliza, quer cuidado. E esse cuidado, ele se dá de uma forma muito mais apropriada quando você está presente. E presente não é presente
só ali, é você ouvir o outro. Então eu acho que cada um, isso é de tempos imemoriais, né? Isso não vai mudar. As pessoas querem ter esse cuidado. Elas não querem uma assistência robotizada. E, aliás, aqui vem uma crítica a nós mesmos. Eu acho que nós temos que melhorar a nossa relação médico-paciente. É frequente, às vezes, você ouvir de pessoas que foram ao médico e sequer olhou nos olhos dela. Não olhou para a pessoa, não a ouviu e muito menos a examinou. Isso tem me assustado um pouco. Então, nós, nessa medida, temos que fazer uma autocrítica. Nós temos que examinar melhor os nossos pacientes. Cada um que está doente gostaria de ser ouvido, de ser tocado no local que dói nele. Então, assim, essa questão da relação médico-paciente, minha impressão, Vitor, é que ela vai continuar enquanto houver humanos. Manuela, como é que a nova geração está vendo essa relação entre as pessoas, profissional e paciente? Porque certamente a faculdade ensina isso da relação médico-paciente, mas no seu dia a dia com os colegas, como é que vocês veem isso? Olha, eu acredito que a inteligência artificial vai mostrar ainda mais, reforçar a importância da figura do médico nessa relação médico-paciente para humanizar o atendimento, porque a informação que o médico pode passar, muitas vezes o paciente já sabe, já viu na internet, ou se ele perguntar ali para o ChatGPT, pode responder a mesma coisa que o médico sabe, mas a gente aprende desde o início da faculdade a olhar o paciente como um todo, que às vezes a queixa que ele vai te trazer na consulta, que ele vai motivar ele a marcar a consulta, não é a queixa mais importante, e uma inteligência artificial não consegue identificar isso pelo que o paciente vai digitar para ele. Só você vendo o paciente, examinando ele, conversando com ele, que você vai realmente conseguir construir essa relação, assim que você realmente consiga melhorar a vida dele, curar o problema dele. Vitor, e as preocupações éticas com relação à inteligência artificial na saúde? Como é que vocês têm visto isso no CRM? Bom, a primeira preocupação é a questão do sigilo. Sigilo, confidencialidade, privacidade, essa é a primeira e talvez a mais importante preocupação. Porque para você ter um banco de dados confiável, você tem que ter informações confiáveis. Aí eu destaco a questão do prontuário, né? Assim, o dia a dia do médico no atendimento é prontuário. E nós no CRM temos prontuários absurdos, né? Porque a partir da formação, que às vezes já pode ser deficiente, o médico vai se habituando no dia a dia e vai atendendo cada vez mais pessoas mais rapidamente, no mesmo espaço de tempo. Então, um registro em prontuário pode ser bastante deficiente. E aí eu acho que a inteligência artificial pode ajudar bastante a melhorar isso aí. Na medida que nós posso atender o meu paciente olhando olho no olho, ouvindo, e a IA está aqui trabalhando para registrar tudo no prontuário, isso é ótimo. Isso é um grande avanço, né? Mas o uso desse prontuário tem que criar uma regulação sobre isso, porque a fonte de dados, que vai ser o prontuário, que Portugal está criando, na Europa está criando. Lembra lá em Brasília, no fórum de IA do Conselho Federal de Medicina, uma professora portuguesa falou de um banco de dados que está sendo construído esse ano, vai ser lançado esse ano na Europa, de maneira que você é atendido em Portugal, e o seu prontuário você pode ser aberto lá na Alemanha, né? Em qualquer lugar, né? Assim, então, a questão é se esse banco de dados tem um uso que é primário com o próprio paciente, mas tem um uso secundário que é gerar bancos de dados para fazer diagnóstico e propor tratamento com base na casuística geral, né? Como é que você regula de forma que esses dados fiquem protegidos para não ser utilizados por outras instâncias? Por exemplo, indústria farmacêutica, comércio. Essa que é a grande questão que nós temos que lidar. No momento atual, sem inteligência artificial, a gente tem algumas monitorizações de indústria farmacêutica nas farmácias, a gente não consegue sobrepor a isso. Como é que a gente vai fazer com a inteligência artificial, que é uma coisa que nos escapa assim à mão, né? Como que o SRM, como as entidades regulatórias pretendem abordar isso aí? Suscitou uma iniciativa da Europa que é até de ampliar essa difusão, né?
E a sua preocupação é de restringir, eu estou falando dos dados pessoais, né? Eu não estou falando do uso da inteligência artificial. Mas como que seria no nosso meio, então, o pensamento com relação à proteção dos dados? Olha, eu falei agora há pouco em auditoria, né? Eu acho que a auditoria da empresa, da indústria, de quem produz, quem recolhe a informação e coletiviza, né? Ela assim, tem que ser transparente. Acho que a transparência talvez seja o fator mais importante nesse momento em relação à fonte de dados, como que utiliza esses dados. Nós temos que trabalhar nesse sentido, regular isso aí. E também tem formas hoje, Aguinaldo, de tornar anônimos os dados. Esses dados que vão trafegar, da forma como o Vitor disse lá na Europa, eles vão trafegar de modo o paciente vai, de alguma forma, levar uma senha para ser aberta. Hoje nós já temos, aqui dentro da Unimed BH, como ver os resultados dos pacientes na medida que eles nos oferecem, eles nos autorizam via app. Eu acredito que isso também, entre outros países, vai ter algum tipo de aplicativo que vai autorizar a consulta desses dados. Agora, com relação à pesquisa, que é o que o Vitor citou, e a pesquisa aí, no caso, é entre países, né? É um banco de dados enorme, aí eu acredito que isso vai ser, na medida que for colocado nos bancos de dados, esses dados sensíveis vão ser anonimados. Eles não vão ficar ali disponíveis para serem consultados. Então, é um caso de câncer de mama, mulher de 35 anos. Então, os dados gerais, sim, mas o nome e a identificação, acredito que não. Essa é a nossa expectativa, né? Tomara que seja assim. Eu acho que a grande preocupação é até onde a gente tem domínio disso, né? E como é que a gente vai preparar o médico para usar a inteligência artificial sem perder o lado humano? Nós já falamos um pouquinho disso aqui, mas eu queria ouvir a Manuela. Como preparar o médico? Porque uma coisa é aprender a usar a ferramenta. Isso talvez seja o mais próximo, porque todo mundo está interessado. Mas fazer isso preservando essa relação médico-paciente, vendo com humanidade, né, o atendimento. Olha, eu acho que isso só pode ser aprendido na prática mesmo. Então, onde eu mais aprendo na faculdade é nos atendimentos, quando você tem o paciente acompanhando ele por um tempo ali naquela matéria, e aí você vê o tanto que a sua conduta que você toma junto com o professor, ou às vezes uma coisa que você nota no exame físico, o tanto que isso pode melhorar a vida dele, que ele vai relatar para você nas próximas consultas. E eu acho que esse sentimento não tem nenhuma outra coisa no mundo que traz uma satisfação tão grande de uma pessoa falar o quanto que você ajudou ela. Às vezes uma coisa que você acha que é mínima, que você tá fazendo ali na hora sem pensar muito, porque para você, óbvio, para ela vai te ajudar muito. Eu acho que só assim que as pessoas vão aprender, porque as inteligências artificiais estão aí para ficar, então tem que incentivar esse contato humano durante a faculdade mesmo, não menosprezar o tanto que é importante. E a gente deve temer que algumas especialidades sofram a invasão da inteligência artificial. A gente sempre ouve falar que os radiologistas se preocupam com o diagnóstico, que várias clínicas poderiam ser substituídas pelo exercício da inteligência artificial. O que você acha? Bom, eu vi essa discussão de uma forma muito próxima, participando agora do evento da radiologia, feito com a ginecologia, e assim, conversando com alguns colegas realmente temem isso, mas assim, na minha visão, especificamente, nós não temos hoje uma segurança ainda de diagnóstico frente, por exemplo, à mamografia. A mamografia ela é um exame extremamente difícil. A IA ajuda, tem potencial para ajudar no diagnóstico, mas é necessário a visão do médico para fechar e saber exatamente aonde vai fazer biópsias, etc. E essa expertise é muito reconhecida quando você está no meio em que você sabe. Hoje, a gente que lida com determinadas doenças, você sabe exatamente a qual radiologista recorrer frente a alguma dúvida. E então, eu acho que isso jamais será quebrado.
Então, cabe aos radiologistas entenderem o que a IA pode ajudá-los no dia a dia, mas jamais temê-los. Jamais temer essa tecnologia. Você acha que é uma preocupação no conselho? O jamais não se aplica à inteligência artificial. Acho que não se aplica, não. Mas o que você falou faz sentido. Mas eu vejo, assim, lá no fórum do CFM, aliás, eu recomendo assistir o fórum no YouTube, foram aulas magníficas, eu e o Gabriel estávamos lá, com gente que entende bastante da aplicação atual da inteligência artificial. Eu lembro que o CR, né, professor titular da USP, que apresentou do CR, apresentou a parte de imagem, né, ele falou de já publicações sobre a comparação entre IA e 4 radiologistas muito experientes. A IA os venceu. Por quê? Você coloca um banco de dados na IA, hoje a digitalização da imagem ela é uma realidade, a digitalização na anatomia patológica é uma realidade. Então você coloca um banco de dados dentro de um sistema, né, que sim, vai ter mais experiência de qualquer radiologista isoladamente. Então eu vejo que no futuro, realmente, a área de imagem, a área de anatomia patológica, nós vimos que a genética também está caminhando para isso, a genética está caminhando muito para diagnosticar, com base na epigenética, câncer. Ainda a célula cancerígena que não aparece na mamografia. Então, assim, são avanços fantásticos. Claro que isso é caríssimo, né? Mas que em algum momento vai chegar. Né? Agora, é uma questão que mas vai agregar, gente. Eu ouvi de alguém lá alguma coisa, né? Assim, a IA não vai substituir o médico que trabalha com IA, mas vai substituir o médico que não utilizar a IA. É mais ou menos um raciocínio nesse sentido. Né? Isso só me faz lembrar, sabe, Vitor, tempos atrás, quando houve a substituição dos automóveis, das carroças pelos automóveis. Nós não podemos ficar segurando as carroças. Nós temos que deixar os automóveis andar. Você portando a era Collor. Nós temos que andar de acordo com a evolução e não temê-la, porque se nós temêssemos a evolução na época do surgimento do carro, nós estaríamos de carroça até hoje. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que vamos lembrar aqui uma coisa que o Vitor falou no início aqui. A questão é, todo mundo vai ter carro? Ou só alguns vão ter o carro? Eu acredito. A inteligência artificial, essa que a gente pega no telefone e tal, ela é acessível para todo mundo. Mas é dessa que nós estamos falando? Talvez não, né? Talvez a que a gente está falando, que reconhece essas imagens todas e um uso profissional, ela seja ainda muito restrita, né? E provavelmente vai ser monetizada. Ela não vai ser entregue assim para o médico sentar no seu consultório, né? Então a gente está mudando o conhecimento de lado. Eu tenho certeza disso, Aguinaldo. Mas assim, nós não também, quando a reflexão sobre você ter uma democratização do acesso de IA, eu acho muito pertinente. Mas é preciso que nós entendamos que nós temos várias medicinas ainda nesse país. Nós não temos um tipo de medicina único. Nós falamos assim, todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo tem acesso a uma medicina de excelência, infelizmente. Então, mesmo sem a IA. Então, assim, eu acho que são coisas que vão ocorrendo e nós já melhoramos muito. O próprio Sistema Único de Saúde, hoje, nós já temos a perspectiva de adoção de um prontuário único. E eu tenho um sonho de que eu ainda veja um prontuário único no Sistema Único de Saúde. Pode levar a economia. No país inteiro. E nós hoje já temos um estado que já tem disposição para adotá-lo, que é Goiás. Goiás já está adotando um prontuário único em todas as suas unidades, o Serviço Único de Saúde. Então, isso está revolucionando. Os pacientes chegam no hospital, eles têm acesso, os médicos que estão lá atendendo, têm acesso ao que está sendo feito nas unidades básicas de saúde. E, então, isso já traz uma ajuda grande. Se não, na questão da informática e o uso isso também vai trazer uma melhoria na coleta dos dados diagnósticos e melhora da assistência. Gabriel, assim,
depende da informação que é colocada. Por isso que eu destaquei a questão do prontuário, né? Porque os nossos prontuários continuam ruins. Pelo menos o que chega para nós, no Conselho, prontuários, claro que tem prontuários bons, já digitalizados e tal, mas ainda tem prontuários realmente ruins. Essa questão realmente que nem todo mundo vai ter acesso, né? Vai manter, se não houver uma mudança radical nesse país, vai continuar mantendo acesso de poucos à excelência e acesso de muita dificuldade de acesso de muitos, às vezes, as coisas triviais, né? Esse desencontro continua existindo. Bom, essa discussão já quase que complica a minha pergunta. Mas se você me permite, Aguinaldo, nós temos já uso dessa tecnologia, por exemplo, nos acesso nas cidades de pequeno porte. Por eu ser de uma cidade de pequeno porte, isso me interessa muito, sabe? Os cidadãos de algumas pequenas cidades já têm acesso a uma análise de, por exemplo, em caso de dor torácica e suspeita de infarto, acesso à distância via telemedicina. Isso é uma coisa fantástica. Isso é no país inteiro, pequenas cidades, núcleos com menos de 15 mil habitantes, que não teriam pessoas assim normalmente habilitadas para análise de um eletro muito diferente, eles têm esse eletro analisado à distância. Eu acho isso uma coisa fantástica, inclusive com interferência e discussão entre os médicos de adoção de uma medida pronta se houver uma suspeita alta de infarto. Isso tem salvado vidas. Eu acho que a gente também não pode confundir o que é progresso de maneira geral. Nós falamos aqui da carroça, tem carro, tem avião, tem tudo, né? Isso foi um progresso. A gente tem a internet que permite a telemedicina e a teleconsulta, mas a inteligência artificial é um outro braço disso aí, né? Que também é progresso, mas que envolve um raciocínio quase, né? Você toma um banco de dados e você entrega uma conclusão. E isso é que a gente está discutindo mais, como isso afeta, né? A gente está pronto para isso? Eu acho que nós temos que ficar prontos. Assim, nós temos que ficar prontos. É óbvio que cada realidade, na medida que a realidade vai mudando, nós temos... Você vê que uma prova de que isso está afetando a todos é que nós estarmos aqui conversando sobre esse assunto. Mas é preciso que todos estejam atentos, estudem, compreendam o que está ocorrendo, para não ser levado na enxurrada. Como que as entidades médicas vão atuar nisso aí? Qual que é o papel delas sem cercear o progresso e também sem ser permissivo aos dilemas, às questões éticas? Eu acho que nessa linha de frente aí está o Conselho Federal de Medicina, que já criou um departamento de inteligência artificial, está analisando, deve sair ainda esse ano um procedimento para rastrear a publicidade médica. Essa publicidade do Instagram, né? Que nós temos a CODAME, que é a comissão que trabalha com isso, né? A nossa CODAME é a que mais trabalha aqui no Conselho. Então, realmente, assim, a turma jovem, né? Realmente não optaram. A residência tem pouca vaga, não vou fazer residência, eu vou ser médico do Instagram. E passa a fazer horrores na divulgação de procedimentos sem confiabilidade, mas que as pessoas acreditam, né? Então, hoje, a denúncia sobre publicidade médica irregular é talvez a primeira causa de denúncia no Conselho, né? Então, por isso, o Conselho Federal deve lançar alguma coisa esse ano, no sentido de, ao invés de haver proatividade por parte do sistema conselhal, nós vamos atrás agora de quem estiver fazendo publicidade irregular. Pois é, mas a IA vai ajudar muito o Conselho nisso. Não, com certeza, estou dizendo, nós estamos indo ao encontro da IA, sim, utilizando a IA para avançar, não podemos ficar parados, nós estamos nesse cenário e não podemos ficar a reboque, nós estamos pegando o bonde andando, mas vamos acompanhar. E aqui no nosso Conselho, nós começamos o ano passado uma consultoria para trabalhar pareceres consulta. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina tem hoje um repositório de pareceres consulta, assim, de milhares e milhares de pareceres, né, das últimas décadas, né? Então, a consulta, você tem uma dúvida no seu dia a dia, pergunta ao Conselho, posso fazer isso? Não posso? Por que eu devo fazer? E, assim,
com certeza, da prática médica, todas as respostas já foram dadas, a não ser as que forem associadas agora à inteligência artificial. Então, nós começamos a trabalhar desde o ano passado nesse sentido de criar um instrumento que a pessoa possa acessar no Conselho, no site do Conselho, né? Tem essa pergunta, e aparece lá, pareceres da Paraíba, do Rio Grande do Sul, do CFN, e de repente a pergunta está respondida ali. Sim, ela fez provocar o Conselho de novo. Né? Exatamente. Manuela, e as faculdades? Você acha que elas podem ter uma atuação já para o bom uso ou elas estão apenas informando que existe a IA? Como é que você acha que é o papel das faculdades nisso aí? Eu acho que as faculdades têm que começar a introduzir esse assunto, trazer profissionais que entendem sobre isso para os estudantes conseguirem usar isso da melhor maneira possível para tornar eles médicos melhores, que eu acho que é para isso que a IA serve. Você não pode ficar dependente dela, que nem eu tinha falado, mas é importante você aprender a usar ela, porque ela já chegou, não vai sair. Não tem dúvida. E se você não se adaptar, não aprender a utilizar ela da melhor maneira, com certeza alguém vai aprender e vai tomar o seu lugar. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso estúdio, então eu queria que vocês, rapidamente, cada um de vocês, deixassem a mensagem para os médicos que nos escutam, né? E que ainda não tiveram a oportunidade de discutir esse assunto, não abordar esse tema com seus pacientes. Qual a mensagem que você deixa para esse colega? Para que eles se inteirem, que eles procurem ler sobre esse assunto e, em especial, dizer para os médicos, os nossos associados, que no segundo semestre agora deste 2025, nós vamos estar com vários cursos durante o curso do ano de 25, e que eles poderão participar. E a ideia, nós estamos formatando, a ideia que seja, inclusive, para fazer à distância esses cursos, porque não adianta, todos têm que saber, podem até chegar à conclusão, depois de estiverem sabendo, que não vão adotar isso no seu dia a dia, mas os próprios pacientes vão estar provocando e cada vez mais querendo discutir e vão chegar com questões já pesquisadas em IA. Então é preciso que todos os médicos conheçam as ferramentas. Vitor. A minha mensagem é recomendar àqueles que têm interesse no tema, né, que assistam no YouTube o Fórum sobre Inteligência Artificial do Conselho Federal de Medicina, que foi feito em junho, que são aulas magníficas, e vai dar uma ideia bastante concreta da realidade do uso da IA hoje em medicina. Que nós assim, infelizmente, nós ainda somos pouco informados sobre isso. É claro que a aplicabilidade de várias medidas lá ainda são em senso de excelência, mas assim, é um mundo inimaginável a capacidade do uso na área de saúde. Por quê? Porque nós temos registro. Uhum. O prontuário é a base de tudo, para ajudar a diagnosticar, comparar dados e buscar diagnóstico e tratamento. E para quem se interessa pela questão da regulação ética, eu trouxe essa revista aqui, Revista de Bioética, não sei se tem como mostrar. Está aí Essa revista de bioética do Conselho Federal de Medicina, saiu um número dela, que é no ano passado, 2024, no volume 32, que quem tiver interessado, acessa o site do Conselho, tem 2 artigos muito de revisão, feito pelo pessoal do Amazonas, excelentes para quem tiver interessado da parte ética. A minha mensagem final é para quem está tentando fugir de ter as inteligências artificiais no seu dia a dia, para parar com isso, porque é inevitável e vai te ajudar muito. E já começar, quem é acadêmico, já na graduação, a pesquisar mais sobre isso, conversar com os médicos que já usam isso para agregar ainda mais valor para a sua formação, te economizar tempo e ajudar. Muito bem, eu queria agradecer muito ao Dr. Gabriel, ao Dr. Vitor e à Manuela por essa conversa que foi muito rica, né? É um tema que vai ganhar cada vez mais espaço nas nossas vidas, é irreversível, como a gente diz, e é positivo se a gente souber usar direito, né? Não é um inimigo que se afronta, é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso lado. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui e até o próximo estúdio MMG.